Quem foi Lilith? Qual foi a verdadeira esposa de Adão? O Adão teve duas esposas, duas mulheres. Uma chamada Eva, conforme a tradição cristã diz, judaico-cristã, ou seria Lilith, que também aparece na tradição judaica. Vamos lá. Ainda nessa história de tentar achar resquícios da tradição de Lilith no livro do Gênesis, o que os defensores ou os recuperadores do mito de Lilith querem dizer é o seguinte: há dois relatos da criação no Gênesis. Isto eles apontam a partir da chamada teoria das fontes, que é uma teoria que hoje já está desacreditada por muitos acadêmicos, mas ainda segue forte, defendida por outros acadêmicos. Eu não vou ter tempo aqui nesse vídeo de explicar tudo. Aliás, se você assistir o curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, eu dou uma aula inteira sobre a história das fontes, de onde vem essa questão das fontes, da autoria do livro do Gênesis, ou das autorias, como eles dizem. Então assista lá. Eu vou só apenas dizer aqui que os defensores dessa hipótese documentária, dessa teoria das fontes, dizem que há, grosso modo, dois relatos do Gênesis da criação do mundo. O primeiro relato iria do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 3. Tá certo? Do capítulo 2, versículo 4, até o versículo 24, seria um segundo relato. Então, Gênesis 1, 1 até 2, 3, você tem um relato da criação. Do capítulo 2, verso 4 até o verso 24, você tem um segundo relato da criação. E ainda de acordo com essa teoria, eram dois relatos distintos, escritos por autores distintos, que um editor, a posteriori, unificou, coletando esses dois textos, essas duas versões da criação, e fazendo uma compilação delas de modo a tornarem um só livro. E há até contradições entre esses dois relatos. Ainda seguindo essa argumentação, eles dizem assim: no Gênesis capítulo 1, do versículo 1 até o 2, verso 3, Deus é sempre chamado de Elohim, Elohim, Elohim. Por exemplo, no princípio criou Deus, Bará Elohim, e disse Deus, Vayomer Elohim. Quando você chega no 2, verso 4, Deus não é mais chamado de Elohim, mas de Hashem Elohim. O tetragrama sagrado, o nome de Deus, Elohim. Então fala assim, quando o Senhor Deus os criou, aí está, não quero falar o tetragrama sagrado, a pronúncia, não é? Hashem Elohim Bará. Quando Deus os criou, Adão e Eva, Deus os criou. E pode olhar que até na tradução da Bíblia em português também é notada essa diferença. Na minha tradução aqui, que é a Almeida atualizada e corrigida, diz assim, no princípio Deus criou, e disse Deus, e Deus fez, tudo assim. Quando vai no capítulo 2, verso 4, o nome de Deus muda para esta é a gênese do céu e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Tá certo? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. O nome de Deus muda para Senhor Deus. A segunda argumentação que eles usam é que, se você olhar o 2, verso 4, fala assim, esta é a gênese dos céus e da terra. Mas você já não tinha contado? Como é que agora parece que vai contar tudo de novo? É como se eu fosse contar a história do Chapeuzinho Vermelho para você, da Chapeuzinho Vermelho, e depois que eu contasse a história da Chapeuzinho Vermelho, lá pela metade da história, depois que você já soubesse do lobo mau, a avózinha foi engolida e tudo mais, aí eu falo, pois é, essa é a história do Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho era uma menina, e eu começo a contar tudo de novo, e com outras coisas que eu não falei antes, não faz sentido isso, tá certo? Eles também apontam que há certas contradições, por exemplo, para afunilar na questão de Lilith. No capítulo 1, versículo 27, diz, assim Deus, não o Senhor Deus, assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Parece que os dois foram criados, ao mesmo tempo. Quando você vai no capítulo 2, fala que Deus criou primeiro o homem, depois lá na frente criou a mulher. Mas eles não foram criados juntos, você não falou disso antes? E aí, ainda nessa argumentação, nessa leitura, eles dizem que a primeira criação, aquela que vai do capítulo 1, versículo 1 até o 2, versículo 3, é a criação de Adão e Lilith.
Então, quando fala, o Senhor Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, está falando de Adão e Lilith. Quando no capítulo 2 fala que Deus criou primeiro o homem e depois a mulher, aí essa mulher que seria Eva. Tá certo? E entre a criação de Lilith e a criação de Eva, houve essa desavença entre Lilith, o Criador, e o seu marido, que Lilith não aceitou se submeter ao machismo opressor de Deus e Adão. Por isso que ela fugiu e foi perseguida. Então, como ela perdeu o lugar dela de esposa de Adão, Deus trouxe Eva para substituí-la. Em síntese, é isso aí. Será que tudo isso é verdade? Como é que a gente responde a essas questões? Bom, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é desmontar essa questão de que há dois relatos no Gênesis. Nesse curso, a Bíblia Comentada, eu dou vários exemplos ali de outras literaturas do Antigo Oriente Próximo, especialmente egípcias,